Vá pra casa! Vambora, a partir de agora vai ser desse jeito. Bora, bando de velho, troca pneu depois. Tá na hora de procurar casa, bando de cachaceiro vagabundo. Vambora, molha mais. Vão embora, bando de diabo. Molha mesmo, é pra ir pra casa. Não quero saber. Bora, bando de piriguete, caminho de casa. Aqui vai ser assim, vambora! A partir de agora, não quero ver ninguém em rua. Procura casa, piranha. Bora! Bora, vambora, véi safado. Procura casa. Bora, bora, vagabundo. Pra ir pra casa, prostituta. Sim, sejam bem-vindos ao canal Filosofia Gameplay. Aqui é o El Sartre, o professor Wellington, para quem preferir, mais uma vez falando com vocês. E agora sim, um vídeo para o terceiro ano do ensino médio. Hoje nós iremos falar sobre o imortal Sócrates. Mas antes de falar do Sócrates, o nosso pai da filosofia ocidental, a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo, beleza? O negócio é o seguinte, ó, muitos alunos estão com problema para poder interagir e dar uma olhada aí na plataforma do Class. Então, por isso, toda vez que eu coloco a descrição aqui no vídeo e a atividade para vocês poderem fazer, principalmente os meus alunos do Rogério Levorim ou os meus alunos do Belém da Serra, podem me mandar as atividades pelo e-mail institucional. Eu acho que não tem muita dificuldade para vocês não, que já estão acostumados com esse mundo da internet. Sim, meu salário está atrasado, o governador não arrumou porcaria nenhuma. Sim, a gente está praticamente fazendo tudo de casa, né? Vocês podem perceber que tem vários professores do estado de São Paulo que, por mais que ele tenha decretado férias pra gente, todos nós estamos trabalhando porque realmente a gente se importa com essa questão de vocês. Isso faz com que eu perceba cada vez mais que não é só a questão salarial ou só da nossa vontade. Tem muito professor fazendo muito o que pode por todos vocês. Então é assim, eu estou tentando fazer o possível para que todo dia pelo menos tenha um vídeo para cada um das séries que eu dou aula. Então hoje é o terceiro ano, amanhã eu pretendo fazer de novo para o primeiro ano. E a gente vai seguindo assim até o fim dessa pandemia aí, ou quando mandarem a gente voltar para a escola. Então acompanhe aí, e hoje espero muito que vocês curtam uma aula que eu preparei especialmente sobre Sócrates. Galera, Sócrates é muito importante mesmo. Sócrates nasce 470 anos antes de Cristo lá em Atenas, ninguém sabe muito bem ao certo se foi 470 ou 469, e ele falece, vai o spoiler aí, tomando cicuta 399 antes de Cristo por não ter que correr ou desmentir a sua própria filosofia que ele tinha ministrado aí para o povo. A ocupação dele é mais do que filósofo, né? O Sócrates, lá no começo da vida dele, ele trabalhou muito com o pai dele, ele esculpia algumas imagens e algumas coisas com o pai, né? Colunas também. O pai dele trabalhava nessa parte. E o Sócrates também foi soldado, né? Ele serviu o serviço militar lá da Grécia. Então, o que a gente tem? A gente tem os principais interesses dele com relação à ética, à epistemologia e à virtude. Sócrates vai ser revolucionário com as suas ideias, né? Os principais métodos que a gente vai ter notáveis dele é o método da ironia e o método socrático. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão da maiêutica. Tome cuidado, tá? Sócrates não escreveu nada. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates praticamente veio ali do Xenofonte, veio do Platão, Aristófanes na obra As Nuvens. Sócrates não escreve nada, né? Sócrates vai ser citado no Banquete, vai ser citado na Apologia de Sócrates do Xenofonte, na República ali, Platão. Ele vai ser sempre citado, não tem nada que Sócrates tenha escrito. Então, quando a gente olha para a biografia do Sócrates, por mais que ela seja vaga em relação a ele, a biografia do Sócrates é muito importante porque essa história que é narrada por esses três filósofos aí, ela é uma história com começo, meio e fim, né? A gente tem um fim dele que não é um fim tão legal, mas isso vai ficar para a próxima parte do vídeo. Sócrates, então, galera, ele inicia uma saga, uma epopeia, assim, em direção à questão de colocar o ser humano como se fosse algo importante para poder ser estudado, de conhecimento. Diferente de toda a cosmologia que aparece antes nos pré-socráticos, né? Os pré-socráticos eles sempre tentam entender o mundo pela questão do universo, pela materialidade. Sócrates ele vai na contramão e ele tenta entender o mundo através do ser humano, através da sua alma, através de algo que passa a ser algo como essência. Então, Sócrates é baita importante para algumas discussões filosóficas que estão ali no começo da filosofia, e é
o pai da filosofia ocidental, de certa forma. Ele inicia ali um pensamento voltado ao ser humano. E esse pensamento voltado ao ser humano faz com que ele crie entre seus métodos uma natureza de ver as coisas de uma maneira diferente dos próprios sofistas, pessoas conforme o qual ele teria muito problema. Uma maneira em que o Sócrates acabou construindo para poder combater os sofistas tem muito a ver conforme a questão de como que ele conseguia entender os métodos e a sabedoria. A questão é que o Sócrates ele não era um produtor de conhecimento, que nem todo mundo espera da maioria dos filósofos, né? Que os filósofos produzam conhecimentos. O Sócrates ele é muito importante porque ele faz o caminho contrário. Ele acredita muito que as perguntas, que não saber as coisas, tanto que eu acho que esse é um princípio da humildade da filosofia, do paradoxo socrático, né? A humildade de não saber as coisas faz com que ele descubra o que ele não sabe. Então o que o Sócrates fazia? Ele utilizava entre os métodos dele a ironia e a maiêutica. Esses métodos eles eram utilizados para poder fazer com que o seu interlocutor se desse conta, através da questão da ironia, que seus argumentos eles tinham falhas. E através dessas falhas que você pudesse encontrar no seu argumento, porque o Sócrates ficava o tempo inteiro enchendo o teu saco, questionando você o tempo todo, você conseguia entender que talvez você estivesse errado e aquele seu modo de pensar ele não era o verdadeiro assim. Então o método da ironia ele é muito importante para o Sócrates porque o método da ironia ele faz com que as pessoas possam chegar na etapa da maiêutica, que é maiêutica em grego, né, significa parto, né? Fazer com que as pessoas pudessem perceber dentro de si a sua própria ignorância, a sua falta de sapiência. E através desse reconhecimento da própria ignorância, era possível o conhecimento. É muito bacana isso, porque para os adolescentes, eu acho que isso é muito mais fácil, né? A gente começa a admitir o tempo inteiro que a gente está errado, de certa forma, que tem muitas coisas que a gente faz que está errado, e aí, através do fato da gente assumir esse erro, existe a proposta de poder melhorar, ou de poder mudar, ou de poder se reconhecer, e aí você consegue cumprir aquela questão do começo, do conheça-te a ti mesmo, e aí você muda, de certa forma, ou constrói alguma coisa. Coisa que os adultos e os mais velhos são muito, sei lá, pancadas. Eles não conseguem reconhecer isso de quase maneira nenhuma. Você olha, por exemplo, para as pesquisas ou para as entrevistas de empregos, é ridículo. Eu já fui, eu acho que umas 2, 3, 4 assim, durante a vida. Depois eu virei professor e eu sou efetivo, né? Nunca mais tive que procurar dessa forma, sempre tive emprego garantido. Mas a questão era que ninguém tinha defeito. Ninguém tinha defeito, ou praticamente quando você tinha que falar sobre os seus defeitos, a questão era assim: qual é seu defeito? Ah, eu sou fissurado no trabalho. Eu tenho que parar de trabalhar tanto e dar mais valor à minha família? Ou eu sou perfeccionista? Ninguém fala que é bêbado, ninguém fala que é viciado em palhaçada, em fala palavrão. Todo mundo quer ser perfeito, sabe? Mas nunca coloca para poder reconhecer os próprios erros que tem no cotidiano, que todo mundo reconhece, né? Então Sócrates ele faz com que esses dois métodos, a ironia e a maiêutica, elas sejam essenciais para essa nova narrativa filosófica que está nascendo agora. Olha que esplêndido! Nessa busca pela essência de Sócrates, Sócrates estabelece que o homem virtuoso, aquele homem que defende a alma em relação ao corpo, ele é o homem que vai conseguir constituir demasiadamente na sua vida essa sabedoria, e essa sabedoria ela nasce sim de algum determinado momento da ignorância. E aí o foco de Sócrates durante as suas aulas lá na Ágora, na praça de Atenas ali, sempre dando aula de graça para esses garotos, é fazer com que os jovens comecem a pensar. E isso começa a incomodar demais a elite ateniense, né? Porque a elite ateniense estava acostumada com aquele jovem que só trabalhava e não tinha nenhum tipo de noção ou de argumentação. E agora você está vendo um monte de pobre, e diferente dos sofistas, né? Que davam aula só para os mais ricos que podiam pagar, só que estava lá no meio da praça ensinando até mesmo quem não tinha grana, né? E aí você tem lá Platão, que é um baita discípulos de Sócrates, que vai continuar a filosofia dele, mas nesse sentido Sócrates começa a importunar, de certa forma, né,
começa a importunar os mais ricos, a elite, os latifundiários ali de Terra de Atenas, que estavam acostumados com aquela população sempre alienada, que nunca questionava nada, e agora você tem um monte de jovem questionando a democracia, um monte de jovem questionando tudo, coisa que é insuportável, né, para a maioria das pessoas que odeiam ter que não admitir que não sabem a verdade, que não entendem de tudo, estão sempre querendo afirmar as suas posições baseadas em porcaria nenhuma. E aí essa galera acusa Sócrates de traição, né? E essa traição consiste no fato que Sócrates está abandonando os deuses, ele não acredita mais nos deuses, é uma da parte das acusações deles. Sócrates é acusado também de corromper os jovens, que Sócrates está abduzindo os meninos tem uma parte lá que diz que ele seduz os jovens e os jovens são seduzidos por ele em troca de favores sexuais, alguma coisa assim. Não fica muito bem descrito se é isso ou não, mas a gente acaba interpretando dessa forma. E aí Sócrates é condenado à morte. E aí, infelizmente, esse triste fim de Sócrates faz até com que Sócrates tenha a oportunidade de poder se defender. Ele se defende sozinho no tribunal, falando sobre o quanto que é patética as acusações do júri, não, dos promotores para ele. E aí, através dessa defesa que ele faz, infelizmente ele não consegue ganhar porque ninguém o escuta, né? Parecia que já estava tudo programado ali. E aí Sócrates é condenado à morte, obrigado a beber cicuta, a não ser que ele renuncie com a filosofia dele e diga que tudo que ele fez é mentira. Só que aí Sócrates não dá para trás, ele não volta atrás na palavra dele, e ele fala que se ele por acaso negasse tudo isso daí, ele estaria indo contrário a tudo que ele ensinou a esses jovens e que ele preferia morrer em prol desses argumentos que ele acreditava que era extremamente justo, que era a questão da justiça, e que um dia as pessoas poderiam ver talvez a ignorância que eles estavam cometendo ali em determinado momento. Essa é a vida de Sócrates. Sócrates ele consegue atingir um público para essa primeira reflexão humana, coisa que a filosofia cosmológica, desculpa. A filosofia cosmológica ela se baseou mais na obtenção dos saberes da natureza. Ele meio que muda, né? Ele vai favorecer demais a antropologia, vai favorecer demais a psicologia e o surgimento de várias matérias que são focadas ao homem. Enfim, eu sei que você está esperando aqui para o momento relação com videogame. Quer um jogo que te faz ser humilde? Quer um jogo que te faça te colocar no seu lugar para você aprender que você precisa aprender mais ainda? Dark Souls. A série Souls é o melhor jogo para isso. Eu não poderia deixar de falar da série Souls. A série Souls é uma série filha da mãe que não importa o quão forte você tiver, as coisas sempre vão te matar. Vocês podem estar olhando agora aqui na descrição, ou desculpa, agora aqui no vídeo. É o tempo inteiro a morte. É um dos jogos que eu mais gosto de jogar durante esses últimos anos que eu passei jogando videogame, do PlayStation 3 até o PlayStation 4. Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne. A série Souls é o melhor para que você reconheça que você tem que ser humilde. É o famoso seja humilde, rapaz. Porque esse jogo, ele faz com que você, que acredita que é muito bom em videogame, descubra que você não é tão bom assim, não. E aí te faz rever outras coisas, faz você pensar demais em como que você vai mudar as suas estratégias. E, na minha opinião, ele refez o método de como conhecer os jogos de videogame, como que funcionam os RPGs, esses RPGs novos e atuais aí. Então, gente, chegamos a mais um final de um vídeo. Deu um baita de um trabalho. Eu acho que eu tô desde as 4 da tarde gravando esse vídeo aqui. Eu espero muito que, se você gostou, curtiu, aprendeu alguma coisa sobre o Sócrates, você dê seu like. Se não gostou também, comenta aí, fala o que não gostou. Pode me corrigir, tem coisas que eu também não sei se eu estou completamente certo, né? A gente está aqui para poder aprender, e eu estou me esforçando demais para poder manter esse canal vivo, para que a gente sempre possa ter conteúdos de videogame, agora de educação, já que a gente está nessa problemática do coronavírus, mas eu espero poder continuar também, porque era esse o foco do canal mesmo, e é de suma importância que vocês estejam aqui. Para a galera que ficou aqui até o final do vídeo, que é o pessoal do terceiro ano,
A atividade que eu vou dar para vocês está aqui na descrição. Não esquece de ler a descrição. Na descrição está a atividade que eu passei para vocês, que tem a ver com Sócrates e toda essa temática que a gente conversou aqui. E aí você faça a atividade e me manda para o meu e-mail institucional. Se eu não for seu professor, fica à vontade também, meu filho. O YouTube aqui está livre e é democrático para que todo mundo possa aprender. Eu fico muito feliz que vocês estejam aprendendo aqui no canal Filosofia Gameplay. Espero contar com vocês aí na próxima. E eu vou ficando por aqui. Mais um vídeo que a gente conseguiu terminar. Espero contar muito mesmo com a presença de vocês. Ativa o sininho aí se você quiser ver o próximo vídeo. E falou, galera! Falou! Até a próxima! Bota o amendoim